Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Campeonato da Ásia, temos a seleção da China contra a seleção de Hong Kong. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Ásia, o Campeonato da Ásia, temos a seleção da Coreia do Sul contra a seleção do Japão. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação às oitavas de final, temos a equipe do Lincoln contra a equipe do Vikingo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas as equipes marcam. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação às oitavas de final, temos a equipe do Anhun contra a equipe do Jalziras. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação oitava de final, temos a equipe do Malmo contra a equipe do Ibéria. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação oitava de final, temos a equipe do Milzami contra a equipe do Cupes. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Argentina Liga de Reserva, primeira rodada, temos a equipe do Banfield 2 contra a equipe do Defensa e Justiça. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Argentina de Reserva, primeira rodada, temos a equipe do Deportivo Riestra contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate, devolve a aposta. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela América do Sul, a Copa América Feminina, segunda rodada, temos a seleção do Uruguai contra a seleção da Argentina. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, 16 avos de final, temos a equipe do Central Córdoba contra a equipe do Cerro Largo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 16ª rodada, temos a equipe do Cuiabá contra a equipe do Amazonas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Bolívia, Copa da Pacena, quinta rodada, temos a equipe do Independente contra a equipe do Universitário de Vinto. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, encerramento da primeira rodada, temos a equipe do Ozomarço contra a equipe do Bogotá. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance,
casa com empate. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa América Feminina segunda rodada. Temos a seleção do Peru contra a seleção do Equador. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato 3-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana 16 avos de final. Temos a equipe do Bahia contra a equipe do América de Cali. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana 16 avos de final. Temos a equipe do Independente Del Valle contra a equipe do Vasco da Gama. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. Vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, encerramento da primeira rodada. Temos a equipe do Real Cundimarca contra a equipe dos Jaguares de Córdoba. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate e devolve aposta. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Se você gostou do palpite e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.